Você sabia que existe uma disciplina que estuda as bandeiras? Pois é, ela se chama vexilologia. Eu sou a Maíra e você está no Dando Bandeira no Quintal, o programa de oficinas educativas da Casa de Cultura do Parque. Eu sou uma mulher asiática amarela, de cabelos compridos e pretos, vestindo uma blusa vinho e saia verde. Diante de mim tem uma bancada com vários materiais que serão usados nessa atividade. Sabia que todos os países do planeta Terra têm uma bandeira para representá-los? Mas além dos países, as bandeiras também representam ideologias, ideais e causas. A escolha de suas cores e elementos refletem seus princípios, como a bandeira LGBTQIAPN+, que com as cores do arco-íris apresentam a ideia de diversidade de gênero e orientação sexual. Seguindo o mesmo raciocínio, a Huipala andina tem as mesmas cores, mas em outra disposição. Suas cores também representam a diversidade, mas dessa vez sobre origens culturais e étnico-raciais. Sobre ideologias, temos a bandeira anarco-sindicalista, que apenas com uma linha diagonal, dividindo sua área retangular, importa o vermelho socialista e incorpora o preto em sua composição. Sobre as bandeiras de países, temos grupos com uma origem e estrutura em comum, como as derivadas da cruz escandinava, como a Dinamarca, Islândia, Suécia, Noruega e Finlândia. E muitas vezes a escolha de cores também reflete seus ideais, como a da França, que com suas 3 cores, baseadas na Revolução Francesa, remetem à liberdade, igualdade e fraternidade. Com intenção semelhante, a bandeira de Barbados representa a democracia com seu tridente, sendo que cada ponta indica um governo de, por e para o povo. Há ainda casos curiosos como as bandeiras com formatos diferentes do tradicional retângulo, como a da Suíça, que é quadrada, e a do Nepal, composta por 2 triângulos, representando o Himalaia e suas 2 principais religiões, o budismo e o hinduísmo. Há as que, mesmo sendo retangulares, têm estrutura fora do padrão usual de composição, como a do Catar, que tem largura maior que a proporção de costume. Tem a de Seychelles, com suas linhas diagonais, e a do Paraguai, que tem frente e verso diferentes. Sendo símbolos tão marcantes sobre estados e nações, as bandeiras são frequentemente referenciadas em obras de arte, especialmente nas contemporâneas. Como na obra do artista cubano Vilfredo Prieto, que apresentou um conjunto de diversas bandeiras de diferentes países, confeccionadas em tons de cinza, na obra Apolítico, de 2011. Ou então a obra Pacific, do artista japonês Yukinori Yanagi, em que uma colônia de formigas mistura os componentes de um conjunto de 49 bandeiras de países banhados pelo Oceano Pacífico, feitas de areia colorida e interligadas por caminhos em uma estrutura transparente. Seguindo um pouco esse caminho, o artista Edgar Hacy compôs em 2018 a obra Pátria Amada, exposta na Casa de Cultura do Parque. O conjunto conta com 75 arranjos dos elementos da bandeira do Brasil, remontados com sedimentos de carvão, fixados sobre folhas de papel marcadas com trechos do hino nacional em baixo relevo. Após esse levantamento e reflexão sobre as bandeiras, essa oficina propõe que você crie a sua própria. Para elaborar a sua bandeira, você pode fazer alguns levantamentos, como listar as suas características, levantar quais valores são importantes para você, elencar quais são seus objetivos de vida, ou no momento próximo, escolher formas e símbolos para representar essas ideias e estabelecer cores, ou grupos de cores que te interessam. Você pode estabelecer uma base para ser suporte desses elementos. Essa base pode ser de plástico, tecido ou papel. Marque as formas dos elementos escolhidos no material que escolher. Recorte e planeje a composição da sua bandeira. Para unir os elementos à base, você pode colar ou costurar. Por fim, você pode fixá-la num mastro, como um palito de churrasco ou um cabo de vassoura, dependendo do tamanho que a sua bandeira ficou. Aqui a gente tem algumas estruturas pré-moldadas com tecidos. Em várias delas a gente aproveitou motivos e estruturas recorrentes em bandeiras, como nessa daqui que aproveita a cruz escandinava. Eu fui fazendo, costurando essa, dei um acabamentinho aqui, em volta para não desfiar, e só troquei as cores por essas daqui que eu acho que ornam bem. Também tem essa estrutura aqui, que é bem recorrente em países, especialmente no Oriente Médio.
Essa é retangular, mas ela segue uma outra proporção, mais larga, parecida com a bandeira do Catar. Essa daqui eu fiz em 2 cores, e que é possível colocar um escudo, um brasão, algum símbolo, que a gente vai mostrar aqui. E tem essa estrutura bem clássica das 3 faixas, como é nas bandeiras da França e da Itália. Só que aqui eu usei alguns tecidos estampados também para dar uma graça. E também é possível, como há em várias bandeiras, algumas figuras que remetem a elementos do país, da cultura, da nação, como esse aqui, feita pelo Lucas Lagos Caraboto, que trabalha aqui na Casa de Cultura do Parque e acabou fazendo uma bandeira inspirada no vira-lata caramelo. Então, depois de ter feito esse levantamento das coisas que te interessam, das coisas que você quer para sua vida, símbolos que te representem, ou até cores que te agradam com seus tons ou contrastes, você vai juntar esses elementos para compor a sua bandeira. Você pode ir recolhendo esses materiais e com isso tudo disposto numa mesa ou num painel, você vai olhando e experimentando composições com os recortes até escolher o que você quer fazer. Então, você pode ir treinando uns desenhos no tecido, ou no papel, num plástico que você tenha e recortando, faz um conjunto de bases, faz um conjunto de formas e daí você vai experimentando até ver o que orna melhor para você. Aqui eu fiz uma bandeira com os 2 tecidos, eu costurei aqui para juntar a parte laranja e a parte verde. Aqui esse é o avesso da bandeira. E daí muitas bandeiras têm um brasão no meio, algum outro símbolo, um escudo de armas, e eu vou colocar essa bolinha aqui de tecido azul com bolinhas brancas. Então, um jeito de compor, eu costurei, passei máquina aqui, que é um jeito mais rápido e que dá um acabamento bom, mas se você não tiver, não tem nenhum problema. Um jeito muito simples de fazer isso é colando. Então, tecido, esse daqui é um tecido 100% algodão, a tricoline, dá para colar com cola branca. Se você tiver cola para tecido, melhor ainda, que fica um efeito mais bem acabado. Então, você pode ir passando aqui nas bordas. Se você quiser passar um pouquinho aqui no meio. Escolher onde você quer colocar da sua bandeira, pode ser no centro, algumas bandeiras colocam assim num canto. Eu vou colocar no centro, unindo os 2 pedaços do tecido da minha bandeira. A gente dá aquela espalhadinha. E tá pronta aqui uma das composições. Muito bem. E como eu disse, se você quiser costurar, mas não tiver máquina de costura, não tem problema. Olha só, essa bandeira eu juntei os 2 pedaços de tecido aqui à máquina, mas eu deixei alguns acabamentos para fazer aqui junto e ir mostrando possibilidades. Muito bem, então para costurar a mão você vai precisar de uma linha e uma agulha. Então, você pode passar aqui a linha pela cabeça da agulha e, em outros tempos, a gente dava uma lambidinha na ponta da linha, né, para dar aquela engomada e facilitar para a gente passar pela cabeça da agulha. Mas como agora não dá para a gente colocar nada na boca pelo risco de contaminação, uma dica que eu dou para ficar mais fácil, aqui eu não tenho, mas geralmente eu costuro com um pedacinho de sabonete. Assim, eu passo um pedaço de sabonete na ponta da linha, ela fica meio durinha, meio engomada e fica mais fácil de passar pela cabeça da agulha. Está aqui. Muito bem. Passada a linha na agulha, a gente pode
dá um nó. Eu fiz um nó duplo aqui. Você corta a pontinha, o excesso. E daí, uma costura muito simples, muito básica, que inclusive ela é feita para estruturar a costura que vai ser feita à máquina a princípio, mas aqui eu acho que pode servir para nós, é o alinhavo. É só você colocar a agulha, que geralmente pode ficar do lado do avesso ou de baixo para não aparecer o nozinho. Eu venho aqui por baixo e saio com a minha agulha por cima. Daí eu vim de baixo para cima, certo? Agora eu vou de cima para baixo. E de novo de baixo para cima. Então a gente vai fazendo um vai e vem e fica parecendo um zigue-zague. E você mesma pode determinar, você mesma determina a distância que você quer que a linha fique para cima e que fique para baixo. E daí, com o tempo, com a prática, você pode, inclusive, já ir fazendo assim, ó. Antes de passar a linha toda, você já vai escolhendo. Já vai fazendo aqui o zigue-zague, tá vendo? E é só puxar, que vem tudo de uma vez. Esse é um jeito de fixar, por exemplo, fica uma costura aparente, mas aí, tendo um cuidado com o acabamento, ela fica alinhadinha, fica bonitinha. Você pode, inclusive, escolher a cor da linha ornando com toda a sua composição. Eu aqui estou fazendo em vários tons, texturas e padrões de vermelho, escolhi uma linha vermelha também. Pronto. Daí a nossa bandeira fica assim. E para finalizar e a costura não sair, no verso a gente dá outro nozinho. Muito bem, esse foi o alinhavamento aqui, o alinhavo que eu fiz para esse elemento em tecido na bandeira. Agora, se o seu tecido desfiar muito, é bom dar um acabamento na borda. Isso pode ser feito no acabamento ou até para ir agregando outros elementos com um acabamento assim melhor, menos visível. Esse daqui que eu fiz fica com a linha aparente. Mas eu podia dobrar a borda do tecido para dentro e ir fazendo esse acabamento externo que eu vou mostrar agora. Ó, essa parte aqui não tem overlock, não tem nada, ela tá só cortada no tecido e pode ser que com o passar do tempo a linha vá se esgarçando, o tecido descosture. Então eu posso dobrar aqui um pouquinho para dentro. Daí, inclusive, o alinhavo pode ser feito aqui para segurar essa abinha. Você pode alinhavar sem dar nó nas pontas da linha, assim depois de ter feito a costura é só puxar o fio que ele sai. Ou você pode, uma ajuda também, uma estratégia que ajuda, é passar com o ferro de roupa. Assim você faz essa dobrinha e não precisa ficar segurando sempre. Aqui eu vou fazer na mão mesmo, para ser rápido. Vou passar a linha, ó, deixando o meu nó pro lado do avesso, né, as costas da minha bandeira. E daí eu vou passar, deixar assim. Eu fui de trás para frente. E daí eu vou voltar para trás, só que dando a volta por fora, ó.
Muito bem, então o acabamento fica assim, ó, mais discreto, né? A gente faz uma espécie de barra na nossa bandeira e assim corre menos risco da bandeira desfiar e você perder o seu trabalho. Então, no final, eu vou aqui dar uma arrematadinha. A gente dá aquele nó no verso da bandeira. Aqui eu fui só até o meio, que é onde a linha que eu tinha cortado foi, mas você, aí na sua casa, no seu quintal, vai fazendo o acabamento até o fim, certo? E aí toda ela, aqui ela tem um acabamento à máquina, aqui é o acabamento manual, que com essa linha vermelha eu até achei mais simpático. Bom, se você quiser hastear a sua bandeira, é só fazer uma voltinha aqui, e daí você pode alinhavar aqui, fazendo uma alcinha, e fechar ela onde você quer que seja o topo da bandeira, e daí com um palitinho, que pode ser de churrasco, um cabo de vassoura, dependendo do tamanho da sua bandeira, se ela ficar maior, você pode colocar assim, hastear a sua bandeira, né? Essa aqui, que é parecida com uma vareta de pipa, deu um tamanho bom para essa. Você também pode colar com cola, assim como a gente fez nesse elemento da bandeira verde e laranja. Você também pode colar esse acabamento para colocar o seu mastro da bandeira. Então é isso, essa foi a oficina Dando Bandeira, que foi mostrando algumas propostas para você criar a sua própria bandeira, para suas causas, para o seu dia a dia, para te representar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo que bandeira vocês fizeram, representando o quê, com que material. Contem e marquem a gente, que a gente vai adorar manter esse contato, tá bom? Obrigada e até a próxima!